Muitas vezes a gente tem algumas dificuldades para resolver os problemas dos processos, né? Eles acabam sendo complexos e difíceis de resolver. Então, nesse vídeo, a gente vai trazer 4 etapas para você abordar esses problemas e conseguir resolvê-los de forma definitiva. Mas para entender essas 4 etapas, vamos ver um exemplo aqui. Nesse exemplo, a gente tinha o Jorge. Tá? O Jorge, ele é um gerente de uma área de uma produção. Trabalhava numa fábrica. E ele tinha um problema, ele começou a ter um problema que muitas peças estavam saindo com defeito. Então eu tinha as peças, elas chegavam lá no final, né, prontas, montadas, e estavam com defeito. Ele era um cara esperto, ele usou esses 4 passos. E qual é o primeiro passo? Então o primeiro passo é ir até o local. Então ele foi até lá. E qual que é esse local, né? É o local onde tudo está acontecendo, onde esses processos, onde podem ocorrer essas falhas aqui, estão acontecendo. Então ele foi lá, né? É o famoso Gemba. O que é o Gemba? É o local onde as coisas acontecem. Então ele foi lá na área onde essa peça estava tendo defeito para entender o que estava acontecendo. Ele não ficou só sentado, né? A gente tem o famoso gerente poltrona, que só fica sentado mandando e-mail. Não, ele não fez isso. Ele foi até o local para entender o que realmente estava acontecendo. Não seja um gerente poltrona. Ele foi até o local e ele partiu para o segundo passo, né? Primeiro, vá até o local. Segundo passo aqui, investigue. E aqui é muito interessante. Como que ele vai fazer essa investigação? Então, primeiro, quando ele chega no local, ele sabe quais são as pessoas que estão envolvidas. E aí ele vai ali, vai entrevistar essas pessoas, não apontando o dedo para ninguém, nem tentando encontrar ali o culpado, né? Ele vai chegar lá e vai conversar de uma forma bem passiva quais são as possibilidades de melhoria daquele processo para fazer com que aquele problema seja resolvido. Com essa conversa com as pessoas, ele utilizou uma ferramenta que se chama ferramenta de brainstorm. E o nome é diagrama de Ishikawa, ou também chamado de diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. É um diagrama em que você tem 6, como se fosse espinhas de peixe mesmo aqui. E aqui você vai escrever o problema. Você vai colocar nesse campo aqui, descrever qual é o teu problema. Qual que era o problema no caso? Peças com defeito. E em cada uma dessas espinhas, você vai colocar um M. O que significa esse M aqui? São os 6 M's onde você vai classificar o problema. As possíveis causas do problema. Por quê? Eu saber que a peça está com defeito não vai me ajudar. Eu preciso saber o que está causando aquele defeito. Qualquer problema que você tiver está relacionado a uma desses 6 aspectos. Método, então como é feito, né? Se você está fazendo o método certo. Mão de obra, se a pessoa está treinada, se a pessoa sabe fazer aquilo. Medição, talvez pode ser a forma que isso é medido errado, o instrumento de medição está errado. Meio ambiente, talvez algum aspecto do meio ambiente, ali onde isso está sendo fabricado, que está gerando problema. Material, talvez é o próprio, a peça, o produto está apresentando defeito, por quê? Porque material, a matéria-prima, algum componente talvez, veio do fornecedor já com defeito, ou é o próprio material que está com defeito. E máquina, então, talvez é a máquina que produz isso que está apresentando defeito. Mas nesse caso aqui, o problema aqui é que era uma peça que estava montada errada. Então, qual que era o problema aqui? Método, tá? Método. Montou errado. Então, eu estou fazendo alguma coisa errada no meu método ali. Beleza, descobri que a peça está montada errada. Mas isso é a causa raiz? Ainda não. Eu preciso entender. Então, a gente vai para o terceiro passo. E qual que é o terceiro passo? Analisar. Então, nesse passo, você vai investigar mais a fundo aquele problema, sempre trazendo fatos e dados e com envolvimento ali das pessoas da área para coletar mesmo o que de fato acontece com aqueles processos. Então, aqui, o Jorge, como um cara esperto que é, ele utilizou uma ferramenta que é conhecida como 5 porquês. Como que ela funciona? Basicamente, ele vai perguntar por que aquele problema está acontecendo e para cada resposta que ele vai encontrando, ele vai perguntando por que novamente. E ela é como se fosse uma criança ali, quando pergunta para o pai, né? Por quê, o porquê, e o pai fica procurando as respostas ali. Então, nesse caso aqui, ele começou a analisar. Então, por que o produto falhou, né? Então, porque tinha uma peça montada errada.
Por que a peça estava montada errada? Porque a peça estava montada na posição errada. Era para estar montada numa posição, foi montada em outra. Por que estava montada na posição errada? Ele descobriu que tinha uma outra peça muito similar. Foi invertido. Uma peça foi montada na posição da outra. Mas por que inverteram? Ele olhou que lá no recipiente, né, no carrinho em que as peças vinham, as duas peças estavam uma do lado da outra. Era muito fácil de confundir. E aí, ele descobriu. Então, o problema está aí. Aí, ele passa para a quarta etapa, né? Qual que é a quarta etapa? Criar um plano de ação. É essa etapa que vai de fato resolver o problema, mas se você não tiver esse trabalho inicial, você nunca vai conseguir resolver, né? Tem uma frase lá do Einstein que é interessante, que ele fala que se ele tivesse 1 hora para resolver um problema lá que fosse mudar a história do mundo, ele ia dedicar 55 minutos só na definição e em encontrar mesmo as causas do problema. Então tem muita gente que fez assim, né? Teve um problema, cria um plano de ação. Qual que seria o plano de ação? Trocar a peça. Ia resolver? Ia resolver para aquela entrega, mas as próximas iam continuar vindo errado. E qual foi o plano de ação? Então, você tem que tomar uma ação sobre a causa raiz. O que eles fizeram? Eles foram lá, né, no almoxarifado, no estoque deles, na área da logística, e determinaram como que tinha que ser esse carrinho. E eles determinaram nesse carrinho novo que as peças têm que ter uma sequência de montagem correta, elas têm que estar ali na sequência e nessa sequência determinaram que ainda eu tenho uma peça longe da outra para eu não confundir, com uma identificação, uma gestão visual bem clara. Aí pronto, aí fica muito mais fácil da pessoa não errar e pegar a peça na confusão ali e com um desenho bem claro de onde cada peça tem que entrar, né? Utilizando uma gestão visual bem clara. Com isso, eles conseguiram resolver esse problema em definitivo, né? Ou seja, todas as próximas entregas foram resolvidas e eles nunca mais tiveram repetição dessa falha. Isso aqui foi replicado daí para outros processos, de forma que aquele conhecimento que foi adquirido nessa análise que foi feita, ele de fato, né, disseminou para a empresa inteira e fez parte ali do conhecimento da empresa como um todo. E o Jorge depois foi muito longe na carreira dele. E é isso, se você gostou desse vídeo, então curta ele, compartilhe e siga, né, nossas redes sociais, porque a gente vai continuar compartilhando esses conhecimentos aí e você vai conseguir aprender bastante. E é isso aí, vamos lá.